Hoje aqui no Cidade em Retratos, coluna que você sempre acompanha às segundas-feiras na Band News FM, está tendo a oportunidade agora de acompanhar uma entrevista mais longa nas redes sociais, no canal da Band News FM no YouTube. Eu estou com o Luiz Paulo Foggetti, ele que é o CEO, também empresário, ele é um dos CEO, um dos proprietários, né, um dos responsáveis pela APTK Spirits, que é uma empresa que pega o seu drink preferido, o seu coquetel preferido, engarrafa e você pode levar para casa, simples assim. Ele vai contar para a gente um pouco dessa história, como tudo isso começou, e também vai falar da relação dele com São Paulo, por isso o quadro se chama Cidade em Retratos. Eu já soube que você tem uma relação muito próxima com o Bexiga, Luiz. Obrigado por atender a Band News FM e participar da coluna. Tá bom, prazer é nosso, maravilhoso receber o pessoal da Band News. Arthur, fique em casa, com ou sem gelo, fica aqui, aproveite tudo que tem aqui, que eu acho que é uma delícia receber vocês. Você é paulistano da Gema. Sou paulistano da Gema, crescido no Bexiga, devoto de Nossa Senhora da Quiropita. Você acredita que eu nunca fui na festa de Nossa Senhora da Quiropita? Você não sabe que você perdeu, meu. Melhor folgado. O pessoal do São Genaro vai ficar bravo comigo, mas a folgaça da Quiropita, meu, de longe, dá um pau no resto. E vem cá, você é engenheiro formado. É verdade que engenheiro sempre faz outras coisas? Eu peguei uma época que a engenharia era muito ruim, então quando eu saí da Poli, a construção civil estava parada, então todos esses engenheiros aproveitavam aquele raciocínio matemático para fazer qualquer coisa, menos construir. Tá? Então daí que surgiu a gente para o outro lado. Tá, então você começou sua carreira no mundo corporativo. Comecei em banco, meu. Eu tive banco, o primeiro banco que eu trabalhei foi o Unibanco, trabalhei lá na parte de analista de ações, foi muito bacana, estou falando de coisa de estou com 50, 30 anos atrás, e foi muito bacana desenvolver, olhar o mundo da ótica financeira e gastar um pouco a cuca no começo. Mas coquetel sempre fez parte, sempre não, porque enfim, depois dos 18 anos fez parte da sua vida. Sim, mas vai mudando o gosto, né? Porque dentro da faculdade, você imagina o que eu bebia, tá? Imagino, claro. Exatamente, é quase uma mistura de um pinho-sol com ácido sulfúrico e mais alguma coisa. E o velho Bahia, a gente foi mudando de gosto, mas eu sempre tive essa paixão por coquetelaria, muito gostoso. Eu ainda acho que a coisa mais legal que tem numa pessoa, quando você pergunta pra ela, qual é o seu drink? O cara fala, o meu é Dry Martini, o meu é Fitzgerald, o meu é Old Fashion. E aí eu fui aprendendo, gostando, experimentando um mais outro, e aí nunca saiu da minha veia isso daí. Você foi estudando por conta própria? Fui estudando, mas melhor, o estudar é irmão do vinho, isso é litragem, né? Então experimentar em um lugar, conhecer outro, ir num bar fora do Brasil, ir conhecer, vai ouvir falar que tem uma cachaçinha gostosa em outro lugar, você vai ganhando gosto e soma-se com pessoas maravilhosas, e daí que surge toda essa capacidade nossa de desenvolver drinks maravilhosos. Quanto tempo você ficou nesse mundo corporativo, em banco, também ligado ao agronegócio, né? Foi. Minha trajetória é muito simples. Foi banco, depois eu fiquei no agro por belos 18 anos, fiquei em duas empresas, uma chamada FMC, as duas eu tenho muito orgulho, e outra Luiz Dreyfus. Ambas eu tive a possibilidade de morar fora, então pela FMC eu morei 5 anos na Bélgica, e depois pela Dreyfus eu fiquei 4 anos na Suíça. E né, também tive chance, graças a isso, a conhecer mais coquetelaria fora do país, e aí foi a hora que eu retornei para o mercado financeiro, com esse conhecimento de agro, sempre com coquetelaria, sempre com a vontade de empreender. Eu sempre empreendi muito dentro das empresas que eu estava, de uma forma ou de outra. E aí foi a hora que eu falei, quando eu saio da última oportunidade, foi dentro de um private equity, eu olhei e falei, por que não empreender num mundo que eu sou apaixonado? E aí que surge a história do gelo e da PTK. Perfeito. Dentro da pesquisa que eu faço, sempre que eu vou entrevistar alguém, você contou uma história de que você ficou preso na Rússia com uma temperatura de menos 35, é isso? Eu fiquei curioso e você não desenvolveu a história, e aí eu gostaria de desenvolver. Como que eu termino? Você viu que eu não morri? Eu tô vivo, espero que sim. Eu não tô congelado, então já é um passo importante, mas bicho, estava menos 35, eu fui voltar, a porta fechou, a porta do prédio. Onde você trabalhava? E eu estava tentando achar um Uber e eu não conseguia. Então me deu uma sensação e eu não sei se você sabe, as pessoas como se morrem nesses lugares? Morrem realmente congelado, e é uma morte por inanição. Geralmente você sente a dor, depois de 6 minutos você não sente mais teu corpo. Começa pelas pontas, pela extremidade do pé, extremidade do queixo e a mandíbula. E aí de repente eu senti que a extremidade do meu dedo já estava diferente. Eu falei, a morte está vindo. Aí um cidadão se solidarizou com a minha causa, chamou um táxi lá, falou, olha que ele precisa isso, eu mostrei o endereço do hotel, mas você imagina que estava despencando neve. Isso na rua? Na rua. Então ele conseguiu chamar, parou, se solidarizou, eu entrei com ele, acabei saindo e sobrevivi.
com uma boa vodka com chocolate quente. Acho que esse é o final, você precisa de um desfecho, vodka mais chocolate quente. Eu estive na cobertura da Copa, né, da Rússia em 2018, tem ótimas histórias também. Aliás, Moscou é belíssima, uma belíssima cidade. Quando que você decidiu começar a empreender de fato e conta um pouco da história da APTK? Primeiro surgiu a empresa que produz gelo, né, translúcido. Quando eu saí, a gente já tinha a ideia do gelo, né? A gente tinha estudado. Sempre existe. Por que existe o gelo translúcido de maneira muito sucinta? Quando você vai tomar drinks altamente sofisticados, como é o Negroni, como é o Old Fashioned, como é o Fitzgerald, como um bom Macallan, como um bom whisky, você precisa do drink gelado, não aguado. Então você precisa de pedras grandes que durem bastante para ficar gelado, mas não aguado. Porque se você colocar aquele gelo tradicional de posto, em 2 minutos virou aguado. E aí você perdeu a beleza de algumas bebidas, algumas coisas que você pode fazer em coquetelaria. Quando a gente chegou a essa oportunidade, já tinha alguns lugares no Brasil, como era o Frank Bar na época, que desenvolvia seu gelo, já cortava. Então a gente processualizou, a gente não inventou o gelo translúcido, a gente processualizou. Então o primeiro uso do gelo foi esse. Aí a gente tem uma tecnologia que a gente acaba desenvolvendo que é para fazer o gelo translúcido, aquele transparente 100%, que é como que você enxerga através dele. Que aí eu brinco que a primeira parte é o conteúdo, depois a forma. E aí a gente aprendeu a escrever nele. Então você vai em diversos lugares de São Paulo, o Roar, Mediterrâneo, você vai no Adega, você vai no Vista, que o gelo vem carimbado com as letras. Então a gente aprendeu a escrever no gelo e depois a gente aprendeu a desenvolver coisas dentro do gelo. Essa foi a primeira. A partir daí, a gente visita o Apotec. Eu acho que tem uma história paulistana muito legal, porque o Apotec é um bar que ficava aqui próximo do Oscar Freire. Ficava no Oscar Freire, ficava do lado da Rebouças, e ele, do Alê, que hoje é um dos sócios junto comigo, e é um bar icônico, porque é um bar de 14 metros quadrados, não sei se dá para você imaginar o que é 14 metros quadrados, uma cama e uma pia, né, traduzido em cadeirinha para sentar, e tinha um gênio chamado Alê, e ele criava coisas fabulosas, e o bar hypou. O bar ganhou todos os prêmios que podia existir em 3 anos. Era realmente uma delícia chegar lá, sempre o pessoal descolado, sempre gente falando de coquetelaria, de literatura, e eu ia lá entregar o gelo. Era cliente. Era cliente e fornecedor por causa do gelo. E eu olhava aquelas garrafas maravilhosas de Negroni, Negroni Jerez e Old Fashion e falava, e o Alê produzia aquilo e saía todo o que ele produzia. As garrafinhas dele da 20 garrafas por dia, de cada um saía tudo. Falei, Alê, em vez de produzir 20, vamos fazer 2.000, meu. Tem demanda para esse mercado. E lógico, tudo que a gente faz tem um certo estômago de doer estômago. Você vai produzir gelo. Pô, mas vocês são loucos de fazer gelo? Será que isso vai pegar? E bebida, idem. Será que a gente vai facilitar a vida de alguém fazendo isso? E aí pegou e hoje tem uma história linda com 19 lojas. E tudo. Começou na pandemia, né? Começou na pandemia, que nos ajuda de alguma forma 2020. A gente lança final de 2020, oficialmente, que a gente vai para a rua. E aí começa a rodar e a gente não parou de crescer até lá. E a pandemia influenciou de alguma forma o negócio, esse início? Influenciou muito, meu. Pro lado positivo, pro negativo? Não é legal, né, de falar que tem um lado humano, né? O lado humano, acho que perdi gente importante. De um outro lado, o consumo residencial aumentou exponencialmente. E quando ele aumenta, como que você vai fazer um Negroni na sua casa? Como que você vai fazer um Cosmopolitan na sua casa? E quando olham para a PTK, falam, por que eu não posso consumir em casa? Daí que é a fagulha, o spark, para a PTK começar a subir. Então tem uma trinca aí, né? A empresa de gelo, que é a Ice for Pros. Isso. A PTK e as lojas, que é o braço que a gente escolheu de varejo, chamado PTK Malls. Onde estamos aqui hoje. Onde estamos aqui hoje, espero que você esteja curtindo aí o ambiente. Doc Lobo? 1626. 1626, excelente, aliás, muito bonita a decoração, onde a gente está conversando aqui hoje, tendo essa conversa aqui com o Luiz Paulo Foghetti. Quantos drinks vocês produzem? Porque assim, são drinks autorais e drinks tradicionais, clássicos, desde quantos anos? Mais de 100, né? É interessante hoje coquetelaria. A gente tem hoje 26. Eu vi que vocês criam tem coisas totalmente autorais aqui. Tem. São 26 drinks que tem aqui hoje, 26 coquetéis. A gente se inspira nos clássicos mesmo, a maioria dos clássicos, 1818, 1903. Então são drinks. Eu falo, a gente não inventou o Dry Martini, adoraria ter esse mérito, mas não temos. Não temos. A gente pega um Dry Martini maravilhoso e transforma ele na garrafa, entendeu? E tem uma grande sacada que a gente sempre brinca, né? A cerveja, você comprava cerveja e tomava em casa, você comprava vinho e tomava em casa, e sempre você precisou ir num bar
tomar um coquetel. Era muito difícil fazer o coquetel em casa. Onde eu vou ler internet? Onde eu vou comprar o vermute? Onde eu compro angostura? Xarope de cranberry, xarope... É um certo trabalho. Pô, é uma loucura, meu. Vamos facilitar a vida de todo mundo. Então hoje você tem rabo de galo, você tem o Rabo de galo, aquele da faculdade? É o famoso, só que o rabo de galo ficou chique, meu. Gourmetizou. Aliás, traduz rabo de galo para o inglês? Traduziu? Cocktail. Tá? Então, primeiro drink genuinamente na sua cocktail, rabo de galo. O nosso rabo de galo tem caldo de abacaxi, é uma delícia. Nunca pensei nisso, na verdade. Estou pensando nisso agora, nunca fiz a relação. É rabo de galo, cocktail. Tá? E aliás, é um drink bem simples, né? Bem simples, é uma mistura de 3 no fundo licor de alcachofra, vermute e cachaça. Agora, você pode colocar uma cachaça envelhecida de 12 anos, você pode pegar o licor de alcachofra orgânico, você pode colocar angostura no meio e você pode ter um vermute extremamente saboroso. Aí começou o jogo. Então, aquela que você tomava... Eu não, tá? É aquela que você toma, que um amigo seu tomava, né? É isso. Alguém muito próximo. De faculdade, a gente remodelou ele e tem o prazer de dividir isso com a turma. Eu tenho uma dúvida assim, como engarrafar um drink e manter o frescor em uma garrafa? E faz diferença garrafa ou lata? Porque vocês trabalham só com garrafa. Sua pergunta espetacular. Esse é um desafio, né? Manter o frescor de um drink. Depende. Quando o drink é frutado, o desafio é monstruoso. Quando o drink não é frutado, é muito fácil. O que é Dry Martini? Dry Martini é gin e vermute branco. Então falar que eu misturar na sua frente e eu misturar atrás do balcão vai mudar o gosto da sua boca, é mentira, não vai mudar. Negroni é gin, vermute e amaro. Eu misturar na sua frente ou misturar atrás vai mudar? Não vai mudar. Agora, o que muda? Um preparo. Então, uma delícia, aquele dash de laranja passa na hora para você sentir o aroma fresco da laranja. A gente recomenda, inclusive, que você compre a garrafa, faça isso na sua casa, essa experiência não pode ser perdida. Então, tem drinks que a diferença é muito pequena. Tem drinks que a diferença pode ser um pouquinho maior. Um Fitzgerald, por exemplo, que tem laranja, você vai sentir diferença na laranja. Como que todos os nossos drinks são aroma natural, tá? O que é aroma natural? Para fazer o Fitz, onde você busca o limão? A gente mergulha a solução de gin com cascas de limão Tahiti por um tempo infusionado para produzir o mesmo aroma. Então, vai ter gosto? Vai. Se você usar um outro tipo de laranja, você vai sentir diferente. Dependendo de onde vier o Tahiti, também você vai sentir diferenças. Então, este você pode sentir um pouco mais. Agora, falar que um Old Fashion, um Boulevardier feito na tua frente, ou no outro vai ter frescor diferente, é muito mais psicológico do que qualquer outro motivo. Caipirinha, então, acredito eu, pela sua explicação, seja um desafio. A caipirinha é o drink mais difícil dessa casa. Foi o drink de todos que a gente mais apanhou. Porque como que a gente trazia... Apanhou. Puta, apanhamos que boi ladrão, mas apanhamos feio. Porque como que a gente vai montar uma caipirinha? E batemos, e fomos de um lado, e eu usei óleo essencial. O aroma, tem uma coisa que é muito importante, Arthur. O aroma é 40% da bebida, meu. Se uma bebida tiver sem aroma, você... Não é só o paladar. Não é só o paladar. Ela é uma irmã da perfumaria. A bebida anda lado a lado falando com o perfume. Então, trabalhar isso com a caipirinha foi um grande desafio. A gente chegou no gosto, não chegamos na textura. Então, você vai tomar um líquido sem aquela texturazinha gostosa do limãozinho na boca, aquele maracujazinha que você morde e faz aquele barulhinho. Esse não, você não vai ter. Não impede de você colocar 2 rodelas de laranja, não impede de você colocar um pouco de maracujá e sofisticar a tua bebida em casa. Mas o gosto é maravilhoso. Alguns drinks, pensando nisso, vem com um adendo? A gente sugere algumas coisas, por exemplo, Caju Amigo. Caju Amigo foi aquela inspiração do Pandora, então a gente fez uma releitura do Caju Amigo. Eu acho muito delicioso eu tomar na minha casa com a compota de caju, cortar um pedacinho e colocar. Eu acho que, eu tô no Pandora, meu. Eu tô no Pandora. Então é uma delícia. Eu acho que tem esse prazer com qualquer uma. Tem algumas coisas que a gente recomenda. O Negroni tem que ser tomado com gelão. Então é importante você ter o gelão. Ele vai te dar uma outra experiência. Então, em nenhum momento a gente promove compre tudo e leve para sua casa, mas é importante você saber as possíveis combinações. Uma outra, limoncello spritz. Limoncello spritz virou uma loucura depois que a Europa começou a trazer o limoncello para a mesa, veio para cá. A gente vende o espumante, uma parceria muito legal com o limoncello. E a gente, numa caixa, a gente conta para você o que você deveria usar de dose de um e de outro e de outro. Aí funciona super legal. Traz algumas dicas. Super bacana. O limoncello é uma delícia, meu. Aliás, o Negroni, a primeira vez que eu experimentei, eu achei um drink que, assim, de cara, você acha esquisito, mas depois você passa a apreciar, assim, é estranho. Depois você fala, isso realmente é bom.
Mas o primeiro gosto que eu senti, pelo menos, eu falei, nossa, esse gosto esquisito. Não é necessariamente bom, mas depois é bom. Ó, tem gente que nasce com amargo pronto, então tem gente que adora, tem essa sensibilidade amargo, tem gente que desenvolve e tem gente que não vai desenvolver, que o amargo vai ser horrível. Eu tenho amigos que falam, eu não gosto de Negroni, não me traga esse Negroni. É o amargo. É o amargo. A gente trouxe 4 Negronis para casa, então a gente tem um Negroni clássico, tradicional, a gente tem um Negroni Jerez. O que a gente fez? Tiramos um pouco do amargo com vinho Jerez, então ele fica leve. Tem outro jeito fácil de entrar? Tem, o Negroni Coffee. Para quem que a gente tem? Para quem adora café ou para uma mulher que está entrando nesse mundo do amargo e querendo. E tem um Negroni que esse eu falo que é uma perdição, que é o Negroni envelhecido. Aí é barrica de carvalho americano. Aí outro processo, 6 meses em barrica, ele é fantástico, cósmico, não tem como, acho que é difícil até quem mesmo do amargor negue um pouco ele, que ele é muito redondo. A matéria-prima, digamos assim, dos drinks que vocês preparam, vocês também produzem as bebidas principais, assim como as cores, por exemplo, que tem as cores principais, para você partir dali com as misturas. Com bebida, eu acredito que seja a mesma coisa, com os drinks, com os coquetéis. Nós temos destilaria, então sim, nós produzimos o nosso gin, a gente tem gins maravilhosos, tem o gin número 1, o gin número 2, agora a gente está lançando um gin para comida japonesa. Também está à disposição dos clientes. Super fácil e vale a pena conferir. Tem vermute, o vermute são nossos, é a linha dos círculos, a gente faz o círculo rosso, o círculo bianco, então a gente produz. O que a gente não produz? A gente não produz bourbon nem saquê. É muito difícil o processo de produção, então a gente não faz. Agora, todos os outros a gente faz em casa, mesmo dentro da destilaria. A gente gosta da última colher. A gente toma ainda a última colheradinha e fala... podia ser um pouquinho mais assim, podia ser um pouquinho menos. Volta, refaz, não tá igual, não tá padrão. A gente ainda consegue fazer isso. E qual que é o seu preferido da produção da PTK? Eu ando maluco, tem um que é de casa, que eu experimento todo lugar do mundo que eu vou, que é o Fitzgerald. Esse todo lugar do mundo eu vou, mas eu tô andando meio maluco com o Bellini. O Bellini, a gente tentou desenvolver algumas coisas no Bellini, que foi o baixo álcool, então é um drink com 13% de teor alcoólico. Ele é pêssego é... O caju, ele é binário. Tem gente que não gosta de caju. Tem gente que não gosta de caju. Eu gosto. Tá? E tem uma turma que você não acredita, que ele é que nem coentro. O cara gente que acha que amarra a boca, né? O pêssego, não. O pêssego é 100% de aproveitamento. Só que você tem que lembrar que ele é um pouco doce. Então, ele não vai ser a pegada num old fashion, no Boulevardier de peso. Ele é muito leve, mas ele é muito gostoso. A cor dele é linda, o rótulo a gente fez com carinho. A gente queria trazer a historinha do Bellini de Veneza, buscar essa história que ele atrás. Eu confesso que eu ando bem encantado no Bellini, viu? Quem cria, você também atua na criação das misturas e tentativas de novas fórmulas. Vocês são meio alquimistas, né? Eu acho que a gente é meio louco no final, porque eu não quis usar essa palavra, mas enfim. A gente é meio louco, porque quando você é pioneiro... É tentativa e erro, né? Quando você é pioneiro... A gente não tem concorrente, não tem ninguém que faça isso. Tem os bares que fazem um trabalho lindo e a gente recomenda um monte de bar que a gente adora, mas a gente foi o primeiro a abrir esse mercado de engarrafados para valer. Não existe esse mercado, aliás, não existe lugar no mundo com tantos SKUs do jeito que vai. Tem umas experiências com Negroni, são muito bacanas, tem um outro Cosmopolitan por aí. Agora, eu acho que na qualidade, nessa preocupação, nessa loucura, eu acho que a gente está num estágio absoluto de busca de qualidade. A gente tem 2 figuras muito legais. Então a gente tem a figura do Master Blender, que é o Alê D'Agostinho, que é o cara que experimenta, faz, que vira pra gente todo dia e fala, será que agora eu te lanço o Rank Punk? Será que a gente lança o Penicillin? Pô, o que a gente... É o dia inteiro provocando, é uma delícia ter alguém assim provocando a gente. E você tem o Master Distillery, que é o cara que olha pra produção da base. Então ele olha assim e fala, esse gin tá com 12 botânicos. Gente, vamos tirar um pouquinho desse e colocar um pouquinho, vamos aumentar a lavanda e reduzir o alcaçuz, vamos aumentar o coentro, reduzir... Essas 2 figuras são muito importantes, mas todo mundo experimenta, todo mundo gosta de participar, todo mundo quer dar pitaco, então é gostoso o processo de criação. Tá? Eu não leio como eu, que são 12 botânicos. O que é um botânico? Quando você... Pepino é um botânico. Então, quando você vai fazer um gin, o que dá o gosto do gin? São os botânicos. Gin, a classificação é álcool, passando num destilador, com zimbro. Isso faz o gin. Para você dar gosto, para você harmonizar, criar, em cima dele você vai colocar botânica. É uma combinação. Então, tudo que você possa imaginar na vida, de verde, tá? Eu não recomendo você colocar uma couve-flor, mas tem um monte de outros botânicos, uma lavanda, coentro, limão Tahiti, tem 1000 coisas que você pode colocar que ele vai te gerar aroma e que vai se traduzir no gin no final.
Como coentro em cerveja, esse tipo de cerveja. Super parecido. Por isso que tem tantos gins. Os gins não são todos iguais. Tem uns que são mais leves ou mais pesados e alguns florais. E floral também. Eu falei muito botânico, mas você pode usar floral ou botânico. Por falar em pioneirismo, vocês também criaram um bartender com inteligência artificial. Explica essa iniciativa. Como ela tem funcionado, qual o retorno das pessoas? Nós criamos o Jerry. Então o Jerry, inspirado... O nome é muito legal. O nome veio de Jeremy Thomas, que é o primeiro pai da mixologia moderna, o primeiro cara que escreve no livro as fórmulas, tudo, então a gente buscou nele. Nome, uma homenagem a ele, o cara que começou essa brincadeira, ao Jerry. O Jerry nada mais é que um WhatsApp, Você vai ter um teu nome, de repente você vai ligar pro Jerry no sábado e falar: Jerry, tô com a minha companheira, com o meu companheiro, me ajuda aí, bicho, tá frio pra caramba, que bebida combina com isso? Ô Jerry, tô comendo um hambúrguer, o que eu misturo com hambúrguer? Ô Jerry, tô fazendo um Negroni, o que eu compro pra fazer um Negroni? Então a gente conseguiu criar um AI, que é um sonho, que coloca tudo junto, que você consegue acessar, perguntar o que você quiser, onde você quiser, o momento que você quiser, 24 horas disponível. Então era um sonho nosso, a gente aproveitou algumas tecnologias, foi um trabalho lindo, de mais de 30 pessoas, grupos falando do avatar, grupos trabalhando com voz, da clonagem de voz, grupos trabalhando no cerceamento do ChatGPT, cerceamento que eu falo, como que a gente fecha para o universo da mixologia, mais a gente ensinando ele. Então você imagina todo mundo junto durante 2 meses falando: precisamos dar uma solução que você pode treinar qualquer pessoa. Imagina você está no Mato Grosso, você está em São José do Rio Preto, você está em Tanabi e você fala: eu quero fazer um Negroni. Você pode ir lá sem precisar de ninguém, de grátis, Então é um negócio genial, ajuda treinamento, ajuda esclarecimento. Tem as histórias dos drinks. Quero saber quando o Cosmopolitan... Tudo. Quero saber quando o Cosmopolitan nasceu. Quero saber a história do Esquadra Amêndoa. Tudo isso. Moscomulho. Moscomulho eu uso com espuma ou não uso? Você perguntar, o Jerry tá lá pronto. E ele não dorme. Eu nunca vi ele ir para outro bar. Ele é meio fiel. Ele é um cara fiel. Então, se você quiser, além de preparar o drink, se você quiser impressionar ainda mais, você pode pegar ali uma historinha e contar para o pessoal. Sem dúvida nenhuma. Para quem é apaixonado por coquetelaria é paixão. Tem um storytelling atrás. Não é... Dá para perceber pela forma como você conta as coisas. Eu adoro, é delícia, olha o clima que tem aqui dentro. Então, passar isso pro Jerry, o Jerry vibrar junto com as pessoas, é muito... E ele é engraçado, você vai ver ele mesmo. Tem personalidade. Tem personalidade, mas você vai querer isso mesmo, mas não vai querer. Outro dia, eu vou contar uma coisa que aconteceu, tá 3 dias com o negócio. Tem uma menina que convidou o Jerry pra jantar. Aí o Jerry já tá assim? Já tá assim, falou: Jerry, o que você acha de fazer um coquetel, preparar um coquetel em algum bar? Aí ele, é muito engraçada a resposta do AI, né? Falou: olha, estamos aqui para desenvolver a melhor solução para você. Olha, tem outros lugares que você pode conhecer alguém, como no restaurante, como no bar, como no Tinder. Então ele respondeu muito educado. A partir dessas experiências, também é uma inteligência artificial que vai aprendendo, generativo? Já está aprendendo. É incrível a capacidade de aprendizado. E com as perguntas mesmo, ele já volta e já cria mais opções. É incrível como se recicla. É fascinante, viu? E quantas pessoas atuam na PTK? Hoje a gente tem, se a gente somar... Tudo isso, né? Olha, para somar tudo isso, a PTK deve ser umas 70 pessoas, 75 pessoas. Na parte das lojas, hoje a gente pode contar com umas 22 e na parte de gelo hoje são mais umas 42. Então é um bom time. E eu vi que você, para poder trabalhar com vocês, tem que ter bom humor. Obrigado, Onde você viu? Como que você vai vender alegria engarrafada, mal-humorado? Não dá. Energia... Eu sei que falar isso, mas a energia que transmite na preparação disso, se ela for legal, eu tenho certeza que ela chega de alguma forma na ponta. Então não dá. Como que você vai chegar? Eu sei que, eu brinco também que talvez uns 5 a 10% de pessoas tristes, de vez quando tomam uma falando: hoje é meu dia. Mas eu gostaria que 93 sorrissem muito quando comemorassem. E se tivesse a gente do lado, mais gostoso ainda. E você consegue permanecer por um tempo sem tomar algum drink, ou toma de forma saudável toda semana? Como é que funciona para a sua vida pessoal trabalhar com isso e ir levando? Essa pergunta é excelente. A gente... O que eu faço? Eu tenho 2 dias que eu adoro beber. Porque eu imagino que vocês devem degustar as criações. Mas eu tenho 2 dias que eu adoro beber. Eu adoro beber quinta-noite e sábado à tarde. São meus dias do Luiz Paulo. Posso evitar um, evitar outro, mas esses 2 dias eu gosto, os meus dias. Você vai falar os outros dias, eu não bebo. É muito difícil eu beber algum outro dia. Tem algumas degustações, geralmente faz uma vez por mês a degustação que a gente chama com coisas diferentes. Trouxe um componente novo, um fornecedor novo,
descobrir uma angostura, descobrir um bitter diferente, ou experimentar outra coisa. Toda vez que alguém viaja, traz 2 garrafas. Fala, olha, trouxe para a galera experimentar. Geralmente acontece uma vez por mês. Então, as nossas garrafas, ela nasce com uma garrafa de 375, não de 1 litro. A gente sempre achou legal o consumo. Eu adoraria que você tomasse você, seu companheiro ou companheira, tomassem uma taça cada um e falasse, calma aí, preciso voltar lá amanhã e pegar. E se a gente conseguisse fazer esse equilíbrio do sustentável, saudável e perene, seria um sonho. Eu sei que de vez em quando tem um outro chuta o pau, mas não era para ser assim. Era para ser o melhor drink da tua vida com a música que você adora. Tomar um caju amigo ouvindo um samba, tomar um old fashion ouvindo jazz na tua casa, um outro lugar. Come on, para. E Luiz, as últimas, para a gente ir encerrando aqui essa participação no Cidade em Retratos. Eu vi você contando que o bar de onde surgiu a ideia da PTK, ele abria nos dias totalmente incomuns do Ale D'Agostini. Como é que abria de terça, quinta e, sei lá... Segunda, terça e quinta. Eu nunca entendi porque ele não abriu sábado. Até hoje eu pergunto, você viajava, você gostava de jogar bola? Não, eu gosto de segunda, terça e quinta. Mas fazia sucesso mesmo assim. Segunda é um dia muito bacana, porque... Segunda é o dia que os bartenders não trabalham o dia. Então, os melhores nomes iam para lá. Eles iam experimentar e participar. Então, a gente acabou criando este público mais alternativo. Acho que essa escolha do alternativo, engraçado, volta dessa forma também. E a última, a influência que São Paulo tem no seu modo de lidar com esse empreendimento, com essa empresa, com a sua forma de lidar com a vida. O que do Bexiga tem na sua personalidade que você coloca também no dia a dia, no seu dia a dia profissional, pessoal? Eu acho que mesmo a gente... O jeito de falar já dá para perceber. Mas mesmo sendo sofisticado a loja, a gente nunca perdeu a simplicidade. Nós tratamos todo mundo igual, nós temos essa coisa, esse jeito gostoso. Todos nós somos parecidos que trabalham no PTK. Não cabe desrespeito, essa diversidade de todos os lugares, eu adoro lá. Tem muita coisa, eu vou brincar do que ficou do Bexiga. Tem muita coisa italiana aqui, sem querer. Então, quando você olha o Negroni, quando você olha o Bellini, eu confesso que eu lembro do Roberto, eu lembro da família Mancini, eu lembro daquela festa cantando Eu Que Amo Solotê. 13 de maio. Tem coisa muito boa que vem dali. Eu só tenho coisa gostosa para falar do Bexiga na minha vida. Passo lá, vou almoçar esporadicamente e acho que tem um pouco dessa agitação, dessa animação dos italianos. A gente invadiu isso aqui. Inclusive no sobrenome Foggetti. Luiz Paulo Foggetti, empresário CEO da PTK Spirits, que engarrafa drinks, coquetéis, para que as pessoas possam levar para casa e degustar da melhor forma possível, com uma boa companhia. Luiz, obrigado por participar da coluna Cidade em Retratos e estar aqui na Band News FM. Arthur, ótimo receber vocês aqui. Fica o convite para todos para conhecer as lojas, são 19 lojas espalhadas, sendo 10 em São Paulo, tem aqui, tem no Cidade Jardim, Shopping Cidade Jardim, tem no Shopping Paulista, tem no Shopping Eldorado. Vão lá, conheçam sempre são os grandes atendentes preparados para te receber com muito carinho, com um sorriso. Vai lá conhecer, vale a pena. Tem a PTK nas redes sociais também, para quem quiser conhecer, dá uma olhada. @aptkspirits.com. Nossa rede social é um monte de dica, é um monte de falar. A gente está o tempo inteiro com a informação. E também www.aptkspirits.com. Vale a pena navegar, você vai ver coisas maravilhosas. Espero que você se encante como a gente é. E para quem quiser conhecer o Jerry, dá? Óbvio. Deixa eu pegar Manda um zap. Posso mandar o zap do Jerry? Então vou mandar, cuidado. Ele está sempre acordado. Ele não vai dar grandes problemas. Não, esse momento ele já está trabalhando. É que alguém está em casa, sozinho, nada para fazer. 11 93 226 0721. De novo, 11 93 226 0721. Eu tenho certeza que você vai se divertir horrores.